Fala, investidores! No nosso último vídeo aqui da nossa série sobre o Fazano Miami, vamos explorar o imbróglio aí do hotel e a rentabilidade desse ativo. Tá? José Auriemo Neto, mais conhecido como Zeco Auriemo, ele é filho do Fábio Auriemo, é fundador da JHSF. Ele assumiu a liderança dos negócios da família com 30 anos de idade. Por que a gente está falando dele? Porque lá em 2021, por meio da JHSF Internacional, que apesar do nome não é ligada societariamente à JHSF, o Zeco pagou 70 milhões pelo edifício construído em 1939 e que hoje ela abriga o hotel como Metropolitan Miami Beach. O valor pago foi equivalente a 945 mil dólares, quase $1 milhão por quarto. O Real Deal, né, que é um site norte-americano especializado em real estate, né, nesse tipo de transação, ele chamou essa transação de uma das transações de hotéis mais caras desde que a pandemia começou. O hotel, hoje ele dispõe de piscina à beira-mar, piscina de hidroterapia na cobertura, restaurante, bar, enfim. O valor foi alto, né, o valor pago foi alto, sem dúvida nenhuma, mas também não necessariamente tinha sido caro. Por quê? O Zeco, por meio da rede Fazano, ele quer criar um dos hotéis mais sofisticados da Flórida. E convenhamos, né, pagar barato por um hotel à beira-mar não é fácil, né? O imbróglio do hotel, porém, é que o Zeco, né, que é o presidente do conselho de administração da JHSF, ele quer criar um hotel muito bem localizado, beira-mar, num padrão Fazano, e para isso ele comprou o hotel, né, construído lá em 1939, mas aí vai ser necessário um monte de reforma estrutural para alcançar esse padrão almejado, né, que ele quer. O hotel ele chegou a ser investido por outro fundo, de outra gestora, em um modelo muito parecido com esse de agora, mas que acabou, de certa forma, sendo desfeito, porque as licenças definitivas para que a obra fosse concluída acabaram atrasando muito, né, em relação ao que a gestora estava prevendo, e acabou impactando o fluxo de caixa, o laudo de avaliação, enfim. A gestora encontrou uma possibilidade de recuperar o impacto contábil e sair desse investimento. Sabe aquela brincadeira de infância, aquela batata quente, né, que a gente fica em roda e tem que passar a batata quente pro próximo da roda antes que ela queime a sua mão? Parece que algo parecido tem acontecido com esse ativo, né? O que a gente espera de verdade é que no final essa batata não queime ninguém, né? Mas vamos analisar isso com calma. Esse ativo anteriormente ele era da XP, é isso mesmo, a XP, que através de um dos seus fundos era proprietária desse imóvel em Miami. O que acontece é que em agosto desse ano o fundo foi auditado pela KPMG e sofreu uma reprecificação. O impacto negativo foi gerado por uma abordagem mais conservadora, de certa forma, dos avaliadores, considerando uma deterioração da condição macroeconômica dos Estados Unidos. Além disso, atraso na licença definitiva para a continuação da obra acabou prejudicando o fluxo de caixa do projeto e agravou a avaliação sobre quanto efetivamente valia esse ativo. Tá? O fundo, além do Fazano Miami, também ele possui o Fazano Fifth Avenue, que também foi afetado. A cota do fundo sofreu uma queda de quase 25% em agosto. Esse fundo da XP existe desde 2021. Considerando o prazo existente, né, para desinvestimento do fundo, a gestora entendeu que houve um aumento significativo dos riscos do investimento e formalizou junto à HSF essa transação que transformou a participação do fundo em ações preferenciais, seguindo alguns termos, algumas condições aí que não convém a gente falar aqui. Pois bem, o imóvel agora ele passou de mão. A tese é praticamente a mesma, né? Mas como o fundo da XP estava com um prazo de desinvestimento chegando ao fim, eles entraram em um acordo com a JHSF, que por sua vez alinhou uma parceria com a EQI. As licenças estavam demorando e acaba que agora fica com um prazo um pouquinho mais estendido, né? Um prazo maior. Os principais pontos, como a gente comentou, né, que fez com que esse ativo sofresse uma forte deterioração foi o cenário macroeconômico dos Estados Unidos. O Fed, né, o Federal Reserve, depois de uma alta de juros que a gente não via há décadas, vem diminuindo agora a taxa básica de juros em um ritmo mais lento, com receio de uma possível inflação, uma inflação mais persistente nos Estados Unidos, principalmente por medidas que possam ser tomadas pelo novo governo Trump. Dentre as diversas medidas divulgadas, a política imigratória pode ser algo que venha a aumentar a inflação de serviços. Isso acaba não sendo positivo para o projeto como um todo. A gente sabe que um investimento em dólar é, de alguma maneira, muito aclamado, né, bem falado, bem visto por investidores brasileiros. E, de fato, né, em termos de diversificação, ele pode realmente fazer sentido. Mas se a gente comparar puramente em termos de rentabilidade com o nosso CDI, será que faz sentido efetivamente? Risco retorno faz sentido? A gente acredita que aqui a característica do investimento seria mais para quem busca uma proteção em dólar em médio prazo do que puramente rentabilidade na carteira, tá? Por quê? Porque essa proteção em dólar tem um custo, obviamente, né? Se o investidor não quer necessariamente alguma proteção em dólar, parece um risco que
não é muito necessário de ser corrido, principalmente por falta de liquidez. São 6 anos que tem 2 riscos razoáveis que seu dinheiro fica preso. Primeiro, câmbio. Nesse ambiente estressado do Brasil, qualquer melhora de câmbio voltando a R$5 já gera um impacto negativo de 17% na sua carteira. Em segundo lugar, o risco micro do negócio. Demora de licença, todas essas coisas, pode ter problema, né? Pode não dar certo. Então, primeiro a gente precisa entender como é que a gente pode fazer esse comparativo. Tá? O que a gente fez aqui? Um estudo simulando um investidor que enviou R$1.000 em dólar e outro que deixou os R$1.000 rendendo aqui no CDI. A gente imagina que o dólar seja R$5, tá? Só como suposição. Quem enviou os dólares lá para fora, enviou então $200, para facilitar a nossa conta. Se os juros nos Estados Unidos são de 4%, quem levou o dinheiro lá para fora, depois de um ano vai estar com $208. Se você deixou o dinheiro aqui no Brasil rendendo, digamos 14% do CDI, vai estar com R$1.140. Depois desse ano, vamos comparar quem tem mais dinheiro? Se a cotação do dólar sair de R$5 e for para R$5,50, quem mandou o dinheiro para fora está com aproximadamente R$1.140. E quem deixou o dinheiro no Brasil também está com R$1.140. Por que isso acontece? Porque o real se desvalorizou. Exatamente a rentabilidade dos dois países e equilibrou essa conta, né? A desvalorização. Se o real, em contrapartida, se desvalorizar mais do que essa diferença real de juros, né? Mais do que 10% aí de juros, quem colocou o dinheiro lá fora vai se dar bem, né? Se o real se desvalorizar menos do que 10%, quem deixou o dinheiro aqui no Brasil se deu bem. Então, o valor de equilíbrio, ou seja, o custo desse seguro, dessa proteção em dólar, é exatamente esse diferencial de juros dos dois países, né, no Brasil e Estados Unidos. Então, se a gente olhar o histórico, que a gente vai ver que essa máxima de dolarizar o patrimônio nem sempre faz sentido, tá? Nessa tabela aqui que a gente colocou em azul, a gente colocou os anos em que fez sentido dolarizar, em vermelho os anos que não fez sentido dolarizar. Se você quiser entender melhor, a gente fez uma série de vídeos explicando essa questão, tá? Esse diferencial de juros, etc. Dá uma olhada aqui, vamos botar aqui na legenda. Bom, pessoal, então com isso a gente chega ao final de mais uma análise. Como sempre, vamos dar a nossa segunda opinião. Quando a gente analisa um investimento, a gente tem que analisar o seu grau de risco, né? Se existe ou se não existe esse risco, a possibilidade de perda permanente de capital, se o retorno esperado está de acordo quando comparado com outros ativos de mercado, além de outros pontos, né? Como o setor que o ativo está inserido, a qualidade da equipe de gestão, a liquidez. A gente fez isso ao longo desses vídeos, né? Olhando o cenário macro, que inclusive foi um dos motivos do ativo ter sofrido uma reprecificação, quando fazia parte lá do fundo, né, da XP, ele não é tão favorável, né? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, o custo do retrofit, né, que pode ser mais caro do que o planejado. Isso porque a inflação ainda deve se manter persistente, pressionando o preço de bens e serviços. E falando nisso, outro ponto que pode prejudicar são os impactos do futuro governo Trump para visto, para imigrações. E numa visão mais microeconômica, o retorno esperado do fundo, ele é muito próximo a outros ativos comparáveis, mas com 2 poréns. Ele tem menor diversificação e menor liquidez. Até porque deixar o seu dinheiro travado por 6 anos merecia uma recompensa bem mais interessante do que eles estão te oferecendo, na nossa opinião. Então, olhando tudo que a gente descreveu nesses vídeos, parece que tem outras opções com rentabilidade potencial semelhante e que não te fazem correr tanto risco, beleza? Bom, fica ligado com a gente que a gente sempre está trazendo novos vídeos explicando mais ativos e mais oportunidades de investimento para você, sempre trazendo a nossa segunda opinião. Até mais!